Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 19, capítulo 188. A terra foi esmagada em um poço semicircular pelo impacto de Pain, com rachaduras densas se estendendo para fora. A onda de choque destruiu outra grande área de floresta por quilômetros ao redor. A quilômetros de distância, Nagato abriu os olhos, um lampejo de raiva visível. Este era o corpo de Yaiko. Cada um dos 6 caminhos de Pain tinha um significado especial, cuidadosamente selecionado por Nagato. Mas o caminho Deva era o corpo de seu melhor amigo Yaiko. Ele queria que Yaiko realizasse o sonho deles por meio de seu próprio poder. Como ele pôde deixá-lo ser destruído ali? Conan, espere por mim aqui. O caminho Deva não é páreo para caminho Tachibana. Eu mesmo irei. Conan olhou para ele preocupada, mas não disse nada. Durante todo esse tempo, ela nunca recusou os pedidos de Nagato e Yaiko. Na orla da floresta, o shinobi de Konoha lutando contra Akatsuki estavam em estado de ansiedade. Kakashi e Deidara continuaram sua antiga rivalidade. Com a vantagem de seu estilo relâmpago, Kakashi continuou anulando as bombas de argila de Deidara. Mesmo quando explodiram, seu poder foi muito enfraquecido. Deidara estava ficando louco. Por que tinha que ser o estilo relâmpago e Chidori, de novo? Da última vez foi Sasuke, desta vez foi Kakashi. Deidara pensou que teria pesadelos com a Chidori, saltando da cama à noite. Seu parceiro Sasori não estava se saindo muito melhor. Furacão da folha. Gai desviou da arma do boneco e o esmagou com um poderoso chute giratório. Neji, vamos ver quem consegue derrotar mais marionetes. Might Gai gritou entusiasmado para seus discípulos. Quem vencer corre sem voltas ao redor de Konoha nas mãos. Sim, Gai Sensei. Com certeza vou me esforçar. 8 portões internos. 5º portão, portão do limite. Aberto? A pele de Rock lhe ficou vermelha enquanto o chakra visível soprava seus cabelos para cima. Palma de ar dos 8 trigramas. O golpe de palma de Neji esmagou o boneco que o atacava por trás. Um sorriso apareceu em seu rosto. Não quero correr de braços cruzados, mas desta vez quero vencer. Esta foi sua primeira batalha desde que seu selo de pássaro engaiolado foi removido, e ele ficou fascinado pela sensação de uma verdadeira visão de 360 graus. Ao ver seus discípulos tão enérgicos, Gai ficou ainda mais animado. Este é o poder da juventude. Os outros campos de batalha também não pareciam bons para Akatsuki. Contra Yujito, que havia recuperado seu poder de besta com cauda, Idan não conseguiu nem chegar perto. Bolas de fogo queimavam seus cabelos e feriam seu corpo. Kakuzu estava em um estado ainda mais miserável. Incapaz de encontrar Conan, Jiraiya se juntou a Naruto para lidar com Kakuzu. Os 2 usuários do modo sábio trabalhando juntos já haviam destruído 2 corações de Kakuzu em pouco tempo. Ele mal conseguia se segurar devido à sua experiência e instintos de combate. Estrondo. Vendo seus fantoches destruídos repetidamente, Sasori finalmente ficou ansioso. Kakuzu, Idan, Deidara, venham por aqui. Os outros ouviram seu chamado e correram. Num piscar de olhos, a situação mudou de batalhas individuais para combate em grupo. Idan, não resista. Deixe-me controlar seu corpo. Kakuzu, proteja meu corpo. Deidara, voe e ataque esses ninjas de Konoha. Sasori ordenou rapidamente. Os outros 3 assentiram e agiram de acordo com suas instruções. Pela primeira vez, o mundo ninja testemunhou o verdadeiro poder da organização Akatsuki. Depois que Sasori assumiu o controle de Idan, sua flexibilidade aumentou muito. Confiando em sua imortalidade, Sasori o jogava onde quer que houvesse perigo. As máscaras restantes de Kakuzu acompanhavam o boneco do terceiro Kazekage, usando constantemente ninjutsu para impedir que Gai e os outros se aproximassem do corpo de Sasori. Deidara foi ainda pior, ignorando completamente a presença de Idan. Contanto que ele pudesse evitar Kakashi, ele soltaria uma explosão enorme sempre que encontrasse uma abertura. Em pouco tempo, a Akatsuki, que antes estava em desvantagem, finalmente ganhou vantagem. Enquanto isso, no campo de batalha de Tachibana, o caminho Deva foi destruído profundamente no solo, sofrendo grandes danos. O manto de nuvens pretas e vermelhas em seu corpo foi rasgado em pedaços, e seu braço direito foi feito em pedaços. Levantando-se com dificuldade, a mão esquerda do caminho Deva bateu com força no chão. Jutsu de invocação? Estrondo. Quando a fumaça se dissipou, uma figura magra de cabelos ruivos surgiu. Era o núcleo dos 6 caminhos de Pain, o próprio Nagato. Tachibana pousou lentamente ficando de pé diante dele. Sua expressão era levemente surpresa. Ele não esperava que Nagato se levantasse. Embora ainda pálido, Nagato parecia muito melhor do que sua aparência original e amaciada. Até a cor do seu cabelo era um ruivo mais escuro. Entretanto, ao ver seus pés pálidos, Tachibana imaginou o que havia acontecido. Caminho Tachibana, no final eu ainda subestimei você. A voz de Nagato era diferente da de Pain, mais rouca e fraca. São estas as palavras de um deus? Tachibana sorriu, acenando com a mão para enviar centenas de penas do deus voador do trovão em direção a Nagato. Sem o menor movimento visível de Nagato, todos foram repelidos. O tempo de espera é tão curto. Então, Uchiha Tensei, do corpo principal tem um tempo de espera mais curto? Tachibana analisou a condição de Nagato. Parecia que eram mais do que apenas células de Zetsu branco. Células de Hashirama também deviam ter sido usadas. Caso contrário, Nagato não seria tão cheio de vitalidade. Parece que Obito realmente se esforçou ao máximo.
Ser um deus não se baseia apenas na força, mas também no espírito. Não importa o que aconteça, eu lidarei com você completamente. Nagato abriu as mãos, proferindo seu discurso mais clássico, e então as juntou quando o majestoso chakra irrompeu de repente. Grande Shinra Tensei. Uma força repulsiva muito maior do que a anterior surgiu. O rosto de Tachibana ficou ligeiramente sério enquanto ele rapidamente formava o terceiro estágio do Susanoo. O corpo de Nagato podia lançar todas as técnicas de Rinnegan, e seu poder era ainda maior do que quando usado pelos corpos de Pen. Estrondo. O Susanoo Tengu azul, ainda meio formado, foi repelido pela força imparável e poderosa, com rachaduras densas aparecendo em sua superfície. Esta foi a primeira vez que Tachibana viu sinais de que o Susanoo estava quebrado desde que o adquiriu. Ele despejou um fluxo constante de energia nele, interrompendo sua deterioração. Com a exclusão do grande Shinra Tensei, tudo dentro de um raio de vários quilômetros se tornou um alvo. Árvores foram arrancadas e pedras voaram pelo ar. Quando a repulsão finalmente se dissipou, toda a área foi devastada. Com exceção de Tachibana e Nagato, não sobrou nenhuma criatura viva. Capítulo 189. Vila de Konoha. Tsunade estava no terraço do prédio do Hokage, com os olhos brilhando intensamente na direção da batalha. Atrás dela, Ino e os outros estavam cheios de preocupação. Eles acreditavam firmemente que Tachibana poderia vencer, mas ainda estavam preocupados com sua segurança. Os dois sentimentos não conflitavam. Agite! Um Anbu usando uma máscara de gato apareceu instantaneamente não muito longe e se ajoelhou. Hokage-sama, os vários grupos de combatentes já começaram a enfrentar o inimigo, e Konoha não sofreu nenhuma baixa até agora. Tsunade assentiu. Fique de olho. Sim. A Anbu desapareceu novamente. Olhando para trás e vendo as expressões das garotas, Tsunade sorriu. Não se preocupe tanto, você deve acreditar na força de Tachibana. Quando Ino e os outros estavam prestes a dizer algo, ouviram um grande estrondo à distância. Estrondo. Fora da vila de Konoha, a floresta que originalmente cercava a vila foi destruída por uma força violenta, e um grande número de árvores colidiu com o muro da vila. O rosto de Tsunade mudou ligeiramente e ela ordenou apressadamente. Organize todas as tropas de apoio para estarem prontas para atacar a qualquer momento. Os moradores já haviam sido evacuados com antecedência. Arte sábia, Goemon. Jiraiya e os dois sapos em seus ombros estufaram as bochechas ao mesmo tempo. Em um instante, uma poderosa combinação de vento, fogo e óleo expeliu a técnica do sábio, com o vento alimentando as chamas. A mistura que derreteu tudo rapidamente varreu o chão como lava. O poder contido nele fez até o couro cabeludo de Idan formigar. Ei, Sasori! Me puxa daqui! Sasori recuou com a mão direita e ao mesmo tempo usou a liberação magnética do terceiro Kazekage para formar uma enorme parede, bloqueando temporariamente a invasão da arte sábia. Goemon? Essas pessoas são muito difíceis de lidar. Jiraiya estava com algumas dores de cabeça. No plano de batalha original, Idan era uma das existências mais facilmente esquecidas. Embora suas técnicas fossem estranhas, contanto que se soubesse a informação, seu nível de ameaça era semelhante ao de um Jounin de elite. Mas ele não suportava ver esse grupo de pessoas tratando Idan como se ele não fosse humano, apenas um escudo de carne. Naruto finalmente encontrou uma abertura e usou a arte sábia, Rasen Shuriken, para atacar o corpo de Sasori. Como resultado, Sasori bloqueou diretamente com Idan na frente dele. Embora Idan gritasse de dor, ele ainda estava vivo e bem. Ele apenas olhou feio para Naruto e os outros. Jiraiya-sama, você quer selar Idan primeiro? Azuma tinha um cigarro na boca e suas próprias lâminas de chakra na mão. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas quando viu Idan, ficou muito atento, sempre sentindo que os dois eram familiares de alguma forma, apesar de não se conhecerem antes. Ei, vamos parar de pensar nesse cara, eu sou um homem honesto e gosto de mulheres. Ele exclamou apressadamente em sua mente. Ok, vamos tentar por esse caminho. Jiraiya concordou, pensando em como prender Idan por um curto período e depois selá-lo. Nesse momento, o chão tremeu, e todos de ambos os lados olharam para a origem do som, suas expressões mudando simultaneamente. Retiro. Arte sábia, liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. As mãos de Tachibana formaram um selo bizarro, e um jutsu translúcido em forma de cone foi disparado, mirando diretamente em Nagato. Este era muito maior do que o normal. Essa era a técnica de eliminação mortal que alegava ser capaz de decompor seu oponente em um estado atômico, que Tachibana havia dominado há pouco tempo. É a liberação de poeira. Nagato originalmente queria usar a habilidade do caminho preta para absorvê-lo, mas teve um mau pressentimento e decidiu não fazê-lo. Jutsu de invocação? Um enorme rinoceronte apareceu aos pés de Nagato, levantando seu corpo mais do que alguns metros e evitando o ataque à força. E no segundo seguinte, o rinoceronte desapareceu sob o brilho da liberação de poeira, sem deixar nem mesmo poeira para trás. Depois de ver esse poder, até Nagato não conseguiu evitar respirar fundo. A capacidade de absorção do Rinnegan seria um pouco forte demais se ele pudesse absorver esse tipo de ataque, não é? O ataque não funcionou, mas a ofensiva de Tachibana não parou por aí. Estilo madeira, natividade de um mundo de árvores. Tachibana aproveitou sua vantagem e um grande número de árvores brotou do chão, crescendo descontroladamente sob a irrigação de uma vitalidade poderosa. Nagato não podia usar o Shinra Tensei naquele momento, então ele teve que continuar pulando para evitar os troncos das árvores que atacavam de todas as direções.
Estrondo. Um tronco de árvore robusto surgiu atrás dele e pegou Nagato desprevenido, jogando-o no chão. Shiha Tensei. A força repulsiva que irrompeu novamente abriu uma brecha no mundo das árvores, e Nagato voou para o céu, ofegante. Shiha Tensei e Banshou Tenin, que sempre foram invencíveis, estavam muito fracos para enfrentar Tachibana. Essa é a única maneira de usar isso. Nagato cerrou os dentes, hesitou um pouco e tomou uma decisão em seu coração. Pelos ideais de Yaiko, por um futuro pacífico, qual preço seria alto demais? Uma quantidade assustadoramente enorme de chakra irrompeu de seu corpo. Tachibana podia ver claramente que a cor do cabelo de Nagato desbotava rapidamente, o que era prova da rápida perda de vitalidade do clã Uzumaki. Embora Nagato pudesse usar o Rinnegan, ele não era o dono original desses olhos, nem tinha o sangue do clã Uchiha. Cada um de seus jutsus consumia muito chakra, assim como sua própria vitalidade. Pode-se dizer que, ao longo dos anos, Nagato lutou por sua vida usando os olhos. Tosse. Enquanto tossia violentamente, Nagato usou chakra para condensar uma pequena bola preta e a jogou para o céu. Shibaku Tensei. A pequena bola preta formada pela alta concentração de chakra exalava uma forte força gravitacional. A terra tremeu. Pedaços do chão se quebraram, e a terra em movimento rápido foi atraída para a pequena bola pela gravidade. O corpo de Tachibana também foi puxado em direção ao céu, e os olhos de Nagato estavam cheios de esperança. Enquanto o caminho Tachibana estivesse completamente selado, ninguém de Konoha seria seu oponente. Uma técnica de selamento muito poderosa. Não é de se admirar que a forma suprema consiga selar até mesmo Kaguya, do nível dos 6 caminhos. Tachibana sentiu o aumento repentino da gravidade em seu corpo e se espreguiçou. É hora de acabar com isso. Estrondo. O crescente poder ocular surgiu, e o Susanoo azul formou a armadura Tengu, que protegeu Tachibana firmemente. Mas isso foi só o começo. Nagato, que inicialmente pensou que esta era a forma final do Susanoo, observou em choque enquanto ele gradualmente completava seu corpo. Membros inferiores, armadura, asas e, finalmente, Tachibana estavam no cristal entre suas sobrancelhas. Um gigante Susanoo de 2 asas, com armadura corporal completa e chamas nos olhos foi oficialmente formado. Susanoo completo. Não houve nenhum movimento extra, ele apenas sacou a espada na lateral e cortou direto no Shibaku Tensei que já havia se formado no ar. Clique. Bum. Junto com a bola preta no núcleo, todo o Shibaku Tensei se estilhaçou em incontáveis pedaços. Os escombros que perderam sua atração gravitacional se transformaram em uma chuva de meteoros e caíram no chão. Foi assustador. Depois de fazer tudo isso, Tachibana apontou para Nagato, que havia caído no chão devido à perda de força, com uma espada de 40 metros de comprimento. Acho que neste momento, sou mais Deus do que você. Capítulo 190. Você, Nagato estava muito enfraquecido para falar. Além disso, naquele momento ele estava, sem dúvida, assustado. A sensação de opressão trazida pela diferença de altura de mais de 100 metros era incomparável. Através do Rinnegan, Nagato podia ver claramente que Tachibana, que estava de pé dentro do cristal, o olhava com um olhar de indiferença. Tachibana era de fato um deus mais real do que ele mesmo. O palhaço sou eu? Nagato esboçou um sorriso doloroso no canto da boca, como se estivesse rindo da própria ignorância. Sinto muito, Yaiko. Não posso realizar seu ideal. E Conan, seria melhor se você não me vingasse, ficasse longe deste mundo de conflitos e vivesse bem. Os olhos de Nagato se fecharam gradualmente e ele não tinha mais forças para lutar. Tachibana ergueu a longa espada na mão de Susanoo, pronto para dar o golpe final em Nagato. Nesse momento, um evento inesperado ocorreu de repente. Ao lado de Nagato, a figura de Obito emergiu do chão e alcançou seus olhos. Nagato reuniu tudo o que lhe restava e gritou. Madara. O último rugido de Nagato não impediu que isso acontecesse e após um grito de dor, Obito recuou. Voxax! Um feixe de luz de energia disparou rapidamente, mirando diretamente em Obito. O feixe de luz passou diretamente pelo seu corpo, atingindo o chão e provocando uma explosão. Tachibana não esperava que Obito, o sempre tão astuto, estivesse escondido no espaço Kamui todo esse tempo. Ele não veio pegar o Rinnegan de Nagato até o último minuto. O corpo de Nagato foi arremessado para o alto pela explosão e depois caiu pesadamente no chão. Ele havia perdido completamente a vida. E por que Obito poderia usar habilidades espaciais? Já quando Nagato executou Shibaku Tensei, ele havia drenado muito chakra, e os outros caminhos não conseguiam mais manter a operação do espaço proibido. Agite! Tachibana chegou ao lado de Nagato em um instante, mas Obito não teve a menor hesitação, apenas agarrou o Rinnegan e saiu correndo imediatamente. Nagato. Conan, que batia suas asas, tinha acabado de chegar ao campo de batalha e, vendo o que havia acontecido, soltou um grito de dor. Vendo que Tachibana havia chegado ao lado de Nagato, Conan rapidamente atirou um grande número de bombas de papel, tentando impedir seus movimentos. O Susanoo apareceu novamente, bloqueando todas as explosões e consequências. Então o braço esquelético agarrou Conan diretamente que não conseguiu se esquivar. Genjutsu, Sharingan. Os olhos de Tachibana se arregalaram, forçando Conan a encará-lo. Ela imediatamente caiu inconsciente. Tachibana havia prometido a Jiraiya que se ele conseguisse manter Conan viva, ele tentaria fazer isso. Ele não se importava se ela pudesse se tornar uma boa aliada. Quanto a Nagato, seu chakra havia se dissipado completamente, e as circunstâncias da morte de um usuário de Rinnegan eram diferentes das de um Jinchuriki.
Ele não pôde ser salvo de jeito nenhum. O olho da mente de Kagura foi ativado e Tachibana sentiu as flutuações de chakra de Jiraiya e dos outros a mais de 10 quilômetros de distância. Tachibana dirigiu Susanoo assim, pegou um em cada mão e rapidamente foi para o campo de batalha. Quando ele chegou, Idan e Kakuzu já tinham desaparecido, e Deidara e Sasori estavam escapando pelo ar em um pássaro gigante de argila. Bombas de argila continuaram a cair do céu, explodindo e bloqueando a perseguição de Jiraiya e dos outros. Jiraiya-san, vá em frente. Tachibana jogou Konan inconsciente e Nagato morto para Jiraiya, formando um selo com as duas mãos. Lança afiada Chidori? A lança de relâmpago se formou a partir de sua palma e rapidamente se estendeu por dezenas de metros. O pássaro gigante de argila não conseguiu se esquivar e perdeu uma asa. Em desespero, Sasori e Deidara só conseguiram pular e cair no chão. Estilo madeira, natividade de um mundo de árvores, várias videiras emergiram do solo, restringindo o movimento dos dois. Ambos eram ninjas de ataque de longo alcance e possuíam habilidades físicas um pouco fracas. Depois de lutar por um tempo, foram firmemente aprisionados pelas videiras no tronco. Sasori, parece que não podemos fugir desta vez. Deidara disse as palavras com um tom abatido, mas sua expressão era muito feliz. Você finalmente tem a chance de ver minha arte suprema. Idiota. Sasori bufou friamente. Só a eternidade é arte, mas infelizmente minha eternidade não pode ser alcançada. Hahaha. Então, minha arte venceu? Deidara riu descontroladamente, seu corpo começando a brilhar em branco. Quer se explodir? Tachibana riu baixinho, bateu palmas e a velocidade com que as videiras absorviam chakra aumentou repentinamente. Deidara ficou horrorizado ao descobrir que seu corpo estava ficando cada vez mais fraco. Num piscar de olhos, até a técnica de autodestruição do C0 falhou. Não deveria ser assim. Deidara chorou como uma criança cujo brinquedo foi tirado dela. Por que sua arte foi tão completamente derrotada? Jiraiya e os outros também foram até Tachibana e soltaram um longo suspiro de alívio. Felizmente você chegou a tempo, caso contrário esses dois teriam fugido. Deidara, que tinha a habilidade de voar, era muito difícil de lidar. Enquanto ele não quisesse lutar até a morte, ninguém poderia mantê-lo em cena. E os outros dois? Depois de ordenar que vários Zambu controlassem Deidara e Sasori, Tachibana perguntou sobre o paradeiro de Kakuzu e Idan. Os corações de Kakuzu foram completamente destruídos pelo Rasen Shuriken de Naruto, e quanto a Idan, eu o selei no estômago do sapo de Iwajuku. Jiraiya respondeu à pergunta, mas seus olhos permaneceram no morto Nagato, sua expressão muito complicada. Havia alguma amargura em seu coração. Nagato, Konan e Aiko. Quão inocentes e bondosos os três eram naquele momento, acreditando firmemente que poderiam mudar este mundo devastado pela guerra. Mas por que o resultado final foi tão trágico? Tachibana e o Rinnegan. Angustiado, ele descobriu o estado de Nagato. Foi roubado por um homem mascarado. Conversaremos sobre isso quando voltarmos. Tudo bem. Depois de limpar apressadamente o campo de batalha, eles coletaram os 6 caminhos de pen espalhados pelo local. Todos então retornaram para Konoha. Embora a batalha tenha sido um pouco difícil, não houve baixas. Mesmo depois de Gai abrir o 7º portão e destruir o boneco do 3º Kazekage, seu corpo sofreu alguns danos, mas ele ficaria bem após treinar por alguns dias. No caminho, Tachibana pegou a pequena mão de Hinata. Isso mesmo, o que ninguém percebeu é que Hinata também estava nessa luta. No começo, ele não queria que Hinata participasse de uma luta tão perigosa. Mas dessa vez, a garota insistiu muito em ficar ao seu lado. Tachibana, que sempre mimava suas namoradas, só pôde concordar com o pedido dela. No entanto, ela desempenhou um papel importante enquanto estava em uma posição relativamente menos perigosa. Sua percepção do Byakugan ajudou a fixar em qualquer alvo, ajudando os outros e especialmente o Jito. Ela também destruiu vários fantoches de Sasori com seu punho gentil. Bom trabalho. Eu te recompensarei quando voltarmos. Esfregando a cabeça de Hinata, Tachibana a encorajou calorosamente. Hinata sorriu suavemente e respondeu calmamente, olhando para as duas pessoas cansadas e apoiadas uma na outra, e o Jito bufou friamente. Enquanto isso, ela ainda estava algumas posições atrás, mas ela chegará lá. Capítulo 191. Obrigada a todos, disse Tsunade com um sorriso aliviado enquanto olhava para todos os ninjas que participaram da batalha reunidos no escritório do Hokage. A guerra foi vencida mais facilmente do que o esperado. As forças de elite de Konoha saíram ilesas e as perdas da vila foram mínimas. Além de alguns danos às paredes e edifícios causados pelo Uchiha Tensei Ujipen, não houve vítimas. Tsunade se virou para Jiraiya. Konan será entregue a você. Você é responsável por tudo o que acontecer com ela. Quanto a Nagato, seu corpo será entregue à divisão de inteligência para exame. Como a quinta Hokage, Tsunade naturalmente nutria hostilidade em relação a Akatsuki. A coleta irresponsável de bestas com cauda ameaçava os interesses da aldeia. Mas falando estritamente até agora, a Akatsuki não causou nenhum dano substancial especificamente em Konoha. As outras nações tiveram menos sorte. Apesar das informações que Komogakure tinha, Kizami e Sasuke ainda capturaram os Jinchuriki do 8 Caudas e escaparam. Os outros membros da Akatsuki morreram ou foram capturados, mas eles já haviam capturado várias bestas com cauda antes. Tsunade se sentiu menos hostil em relação a Konan em particular. Ao ver a aparência abatida de Jiraiya, ela o deixou ir, considerando seu antigo companheiro de equipe.
Obrigado, Tsunade, disse Jiraiya agradecido antes de sair com Konan inconsciente. Os outros foram conduzidos para fora pela equipe médica que estava de prontidão. Apenas Tachibana e Yujito permaneceram na sala com o Hokage. Yujito, você gostaria de se juntar a Konoha? Tsunade perguntou inesperadamente. Surpresa, Yujito pensou por um momento e então balançou a cabeça. Fui um ninja de Kuma a vida toda. Ela foi criada por Killer Bee e pelo quarto Raikage desde a infância. Trair Komogakure era impensável para ela. Sua participação nessa batalha foi por vingança e como parte de uma transação com Tachibana. Tachibana acenou com a mão. Tsunade-sama, não se preocupe com ela. Só me avise quando precisar do Yujito e eu a convenço. Yujito olhou para ele, mas não ousou refutar. Embora agora fossem amigos, seu medo de Tachibana não havia desaparecido completamente. Como ele vai me convencer? Tsunade olhou para os dois com curiosidade, intuindo que devia haver algum segredo entre eles. Mas da perspectiva dela, Yujito mal podia ser considerado parte da vila agora, então ela não insistiu no assunto. Ela tinha alguns Anbu escoltando Yujito de volta aos seus aposentos anteriores, mas dessa vez Tsunade não tinha nenhum selo colocado nela. Tachibana, o que aconteceu com o outro Rinnegan da Nagato? Perguntou Tsunade séria. Ela não havia tocado no assunto na frente dos outros antes. Mas o Rinnegan foi levado. Sim, Obito só conseguiu tirar um olho. Tachibana suspirou. Foi arrebatado por um homem mascarado com um estranho ninjutsu de espaço-tempo. Outro membro da Akatsuki? Tsunade franziu a testa. Tachibana assentiu. É isso mesmo. Eu o encontrei há alguns anos, mas seu jutsu de espaço-tempo era muito difícil de combater. Não contei a ninguém na vila para não causar pânico. Enquanto dizia isso, um pensamento lhe ocorreu. O corpo de Nagato ainda estava em Konoha. Obito retornaria para roubá-lo. Talvez pudessem armar uma armadilha. Mas Tachibana rapidamente abandonou a ideia. Ele precisava que Obito e Madara libertassem Kaguya da lua. Não havia necessidade de manter o Rinnegan longe deles. Com a crise em Konoha superada, as ruas estavam animadas naquela noite. Tachibana trouxe todas as meninas da família para relaxar e aproveitar o clima festivo. Ele até convidou a Nabi. Ela era uma pirralha animada e alegrava o ambiente. A beleza coletiva do grupo chamou a atenção de muitas pessoas, com uma taxa de quase 100% de pessoas olhando duas vezes. Tachibana caminhava com Hinata à sua esquerda, a Nabi e finalmente Ino à sua direita. As irmãs Yuga e Ino ao seu lado causaram inveja em muitos espectadores. A Nabi estava em uma idade em que tudo despertava sua curiosidade. Ela queria comprar qualquer coisa que chamasse sua atenção. Yakumo sorria e tirava a carteira para pagar sem hesitar. Frequentador assíduo da casa de Tachibana, Yakumo se apegou à natureza animada de Anabi. Ela estava feliz naquele momento, pois já havia contribuído muito para a família. Depois de caminhar um pouco, todos estavam ficando com fome. Por que não vamos ao Ishiraku Ramen? Ouvi dizer que eles estão com uma promoção de metade do preço hoje, sugeriu Ino. Sua proposta foi recebida com aprovação unânime. Temari sorriu, lembrando que seu primeiro encontro com Tachibana havia sido no Ishiraku. Quando chegaram, Tachibana sorriu ao reconhecer dois rostos familiares. Iruka-sensei, Naruto. Os dois se viraram em uníssono ao som de sua voz. Tachibana, você também está aqui? Eu pago você hoje. Naruto acenou alegremente. Ele adorava especialmente oferecer ramen e shiraku para Tachibana, principalmente o ramen especial tonkotsu. Essa foi a primeira tigela que Tachibana pediu para ele. Esqueça, somos um grupo grande, recusou Tachibana. Naruto empalideceu ao notar Hinata, lembrando-se de seu apetite aterrorizante. Se ele tratasse todos eles hoje, Gama-chan ficaria completamente esvaziado. Logo os pedidos de todos chegaram. Tachibana sentou-se ao lado de Iruka, conversando com seu antigo professor. Iruka estava incrivelmente orgulhoso do quanto Tachibana havia evoluído em apenas alguns anos, tornando-se um ninja tão excepcional. Embora sentisse que seus próprios ensinamentos tinham pouco a ver com isso. Se Tachibana soubesse o que Iruka estava pensando, ele teria discordado veementemente. Mesmo naqueles primeiros anos, quando Tachibana não demonstrava sua verdadeira força, Iruka tratava todos os seus alunos com igualdade e frequentemente se preocupava com os estudos deles. Ele era um excelente professor. No meio da refeição, Tachibana se virou para Naruto. Tenho novidades sobre Sasuke. Naruto ficou surpreso. Ele não tinha ouvido nada sobre Sasuke desde o incidente na Terra da Grama. Onde ele está? Não faz muito tempo, Sasuke se juntou a Akatsuki. Ele e Kizami capturaram os Jinchuriki do Oito Caudas, explicou Tachibana. O Raikage ficou furioso e enviou uma carta para Tsunade-sama há 2 dias. Alguns mensageiros de como devem chegar em breve. Naruto ficou em silêncio, seus sentimentos se complicaram. Sasuke realmente se juntou a Akatsuki e atacou um colega Jinchuriki. Mas seu humor não ficou afetado por muito tempo. Eu definitivamente o trarei de volta para Konoha. Naruto declarou antes de dar uma grande mordida no macarrão. Tachibana sentiu sem se comprometer. Então um pensamento o atingiu. Com Killer Bee capturado, quem ensinaria Naruto a controlar o chakra da Kyuubi? Capítulo 192. Tachibana estava imerso em pensamentos. No mundo Naruto, Naruto tinha 2 fortalecimentos principais, o modo sábio e o modo de chakra da 9 caudas. A forma definitiva para ele era o modo sábio dos 6 caminhos. Ambos eram indispensáveis para o protagonista. Agora, com apenas o modo sábio, o limite de Naruto seria um pouco acima do nível de Jiraiya.
Seu corpo de sábio e seu vasto chakra o tornariam comparável a Pen. Mas foi só isso. Somente combinando o modo de chakra da Nove Caudas e o modo sábio, ele conseguiu se aproximar de Hashirama Senju em força. Agora que Killer B se foi, como Naruto alcançaria o status perfeito de Jinchuriki? Enquanto comia sua quarta tigela de ramen, Tachibana pensou em soluções. Uma opção era pegar o cadáver de Killer B através de Kizami e usar o Aedo Tensei, para que ele ensinasse a Naruto o controle da besta com cauda. Mas Tachibana não seria capaz de controlar completamente um Killer B reanimado para compartilhar tudo. Esse método era inviável. A segunda opção era Yujito. Segundo ela também alcançou o status perfeito de Jinchuriki antes de ser capturada pela Akatsuki. Vou pedir para ela tentar primeiro. Se não der certo, vamos pensar em outra coisa, decidiu Tachibana. Ele não contou imediatamente a Naruto sobre o novo plano de treinamento. Jiraiya ainda estava vivo, e essas coisas deveriam ser responsabilidade de seu mestre. Além disso, o Monte Myobuku tinha a chave do selo deixada por Minato Namikaze, sobre a qual Jiraiya deveria saber melhor. Quando Hinata terminou sua 13ª tigela de ramen extra grande, o sorriso de Teuchi ficou um tanto tenso. Hinata, pelo menos nesse aspecto, não era mais tímida. Depois de se separar de Naruto e Iruka, Tachibana escoltou os outros para casa antes de retornar com Yakumo e Temari. Tsunade o encarregou de ajudar a equipe de engenharia de Konoha a consertar os muros da vila e as casas danificadas no dia seguinte. Originalmente, Tachibana queria passar essa tarefa para Yamato, mas as reservas de chakra de Yamato eram limitadas. Depois de construir uma fileira de casas, ele ficava exausto. Consertar tudo levaria uma eternidade. Então, Tachibana não teve escolha a não ser fazer isso sozinho. E como esperado de mim, ele brincou consigo mesmo. Parecia que o título de primeiro magnata imobiliário do mundo ninja cairia sobre ele, afinal. Enquanto isso, em uma caverna na Terra do Fogo, Obito estava sentado em uma rocha com Zetsu negro em pé à sua frente. Eles permaneceram em silêncio, percebendo que as coisas estavam no pior momento. Depois dessa batalha, Akatsuki foi quase exterminada e até perdeu um Rinnegan. Mas a estátua de Gedo ainda não tinha o chakra da 9 caudas e das 7 caudas, então eles estavam em um impasse. A questão mais preocupante era: como Kamiyo Tachibana possui o Mangekyou Sharingan Eterno? O registro na placa de pedra do santuário Naka está errado? Obito olhou para Zetsu negro, parecendo questioná-lo. Não deveria ser possível. Zetsu negro não disse nada, sua mente girando. Não deveria ser possível. Desde que Indra despertou o eterno Mangekyou, a linhagem Uchiha foi continuamente diluída. A menos que alguém usasse o Mangekyou de seu irmão como substituto, atingir esse nível era impossível. Até mesmo Madara Uchiha seguiu essa lei de ferro. Como Tachibana mudou isso? Zetsu negro perguntou timidamente. Você quer resgatar o outro Rinnegan? Obito pensou por um momento, depois balançou a cabeça antes de concordar. Já pensei nisso, mas vai levar alguns dias. Receio que Kamiyo Tachibana preveja isso e arme uma armadilha. Na verdade, Obito não se importava muito com o outro Rinnegan. Com sua constituição, ele só poderia suportar a pressão de um Rinnegan, no máximo. Ter 2 o mataria, assim como aconteceu com Nagato. Além disso, como ele poderia facilmente abrir mão de uma habilidade que poderia salvar vidas como Kamui? Zetsu negro estava perdido. Ele sabia que um único Rinnegan não conseguiria absorver completamente a árvore divina e lançar um Tsukuyomi infinito perfeito. Nesse caso, mesmo depois que a mãe fosse libertada, seu poder não atingiria seu ápice. Este Kamiyo Tachibana não era realmente a reencarnação do sábio dos 6 caminhos? Tanto seu corpo sábio quanto seus olhos evoluíram a um nível assustador nunca visto nas gerações anteriores de Indra e Azura. Com esse pensamento, o coração de Zetsu negro deu um pulo. Sim, se Azura e Indra puderam reencarnar tantas vezes, por que a Goromo não pôde? Naquele momento, Zetsu negro aumentou o nível de ameaça de Tachibana exponencialmente. Se ele realmente for a reencarnação do sábio, a mãe está em perigo. Obito, recupere aquele Rinnegan o mais rápido possível. Caso Konoha descubra algum segredo dele, instou Zetsu negro. Seus esforços serão em vão. Sem o Tsukuyomi infinito, como você poderá encontrar seu Rin? Para levar Obito ao desespero, Zetsu negro invocou seu maior motivador, Rin. O rosto de Obito permaneceu calmo, mas ele bufou friamente. Ainda assim, uma sensação de urgência surgiu em seu coração. Continue procurando pelos 7 caudas. Eu cuido do Rinnegan e do 9 caudas. Zetsu negro assentiu. Obito não precisava dizer mais nada, ele faria sua parte como sempre. No dia seguinte, depois de aproveitar o café da manhã preparado por Yakumo, Tachibana chegou à entrada da vila bem cedo. O poder destrutivo do Uchiha Tensei de Pen havia se dissipado significativamente antes de atingir a floresta, mas as árvores e pedras varridas ainda destruíram muitas casas. Quando ele chegou, viu muitos ninjas do estilo terra e do estilo água consertando os muros da vila. Os ninjas não eram apenas poderosos em combate, sua produtividade também era assustadora. Acontece que neste mundo de guerra sem fim, a primeira reação de todos depois de ganhar poder era como usá-lo para matar. Qual é a situação? Lorde Tachibana, precisamos consertar as casas de 13 centenas de famílias. Tachibana franziu a testa ligeiramente. Casa 1300? Reparar? Que problemático. Ainda há algo de valor lá dentro? Ele perguntou.
O ninja responsável pelas estatísticas ficou surpreso. Já está quase tudo acabado. Os moradores transportaram todos os suprimentos importantes com antecedência. Tachibana assentiu. Então não se preocupe em consertar. Em vez disso, daremos casas novas a eles. Com isso, suas mãos rapidamente formaram selos. Estilo de fogo, chama do destruidor majestoso? Um mar avassalador de fogo saiu de sua boca, queimando todas as casas danificadas diante dos olhares atônitos daqueles ao seu redor. E então ele acrescentou. Estilo do vento, grande avanço. O vento uivava, soprando as cinzas junto com as estruturas restantes das casas para o céu e para fora da vila. Olhando para o chão agora limpo, Tachibana sentiu satisfeito. Isso era muito mais simples. Para ele, criar novas estruturas levava muito menos tempo do que consertar as antigas. Quanto ao consumo de chakra, desculpe, mas Tachibana tinha chakra de sobra. Estilo madeira, construção de moradias em massa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 193. Em apenas uma manhã, Tachibana completou todas as tarefas que Tsunade lhe atribuiu. Ao olharem para as casas novas, os moradores que inicialmente estavam angustiados com as casas danificadas imediatamente esqueceram a dor e o cansaço. Afinal, quem se importa com uma casa velha quando você está se mudando para uma nova e melhor? Vida longa ao Tachibana-sama! Alguém gritou, e a multidão imediatamente o imitou. Vida longa ao Tachibana-sama! Vida longa ao Tachibana-sama! Até mesmo aqueles cujas casas saíram ilesas sentiram uma pontada de inveja. No fundo, eles quase desejavam que os inimigos invasores fossem mais fortes, para que eles também pudessem se mudar para novos lares. Tachibana sorriu e acenou para todos, e ao mesmo tempo instruiu 2 ninjas a reportarem a Tsunade. Ele então foi para o campo de treinamento. No mundo ninja, havia 5 transformações básicas da natureza: terra, água, fogo, vento e relâmpago. Para se tornar um Jounin, é preciso dominar pelo menos 2 dessas transformações. Claro, esse era apenas um critério para a classificação Jounin, não uma condição necessária. Alguns indivíduos nasciam com múltiplas afinidades com a natureza, permitindo-lhes fundi-las naturalmente para formar novas técnicas. Isso era conhecido como Kekkei Genkai, ou Kekkei Genkai. Exemplos incluem a liberação de gelo de Aku, a liberação de lava e liberação de fervura de Terumi Mei, e a liberação de lava do Jinchuriki de 4 caudas. Vale ressaltar que esses 2 lançamentos de lava eram técnicas distintas, apesar de compartilharem o mesmo nome. Além disso, está o Kekkei Touta, formado pela fusão de 3 transformações da natureza. A liberação de poeira do segundo Tsuchikage foi um excelente exemplo. Tachibana refletiu sobre sua experiência com a liberação de poeira. Seu poder destrutivo superava até mesmo da arte sábia, liberação de vento Rasen Shuriken, causando danos estruturais atômicos à matéria. Nem mesmo um Susanoo comum conseguiria resistir ao seu poder. No entanto, a liberação de poeira tinha suas desvantagens. A velocidade de lançamento era lenta e a direção do lançamento não podia ser alterada. Cada uso exigia um cálculo cuidadoso de ângulo e tempo. Mais além estava a liberação de sangue, uma técnica tão rara que era praticamente inédita. Exigia não apenas a integração de todas as 5 transformações básicas da natureza, mas também a adição das raras liberações de Yin e Yang. Somente após consumir uma fruta de chakra inteira e manifestar o Rinnegan dos 9 Tomoe na testa, era possível esperar usar a liberação de sangue. O caminho de crescimento de Tachibana era diferente daquele do clã Otsutsuki tradicional, e mesmo ele ainda não estava qualificado para usar a liberação de sangue. Entretanto, o propósito de Tachibana hoje não era estudar a liberação de sangue, mas outra técnica de igual calibre, o orbe da busca da verdade. Enquanto a liberação de sangue era uma habilidade especial produzida pelo clã Otsutsuki combinada com a fruta chakra, a esfera da busca da verdade era a medida do nível dos 6 caminhos. Ou você tinha que ser capaz de competir naquele nível, ou possuir a técnica em si. Uma massa de chakra puro surgiu na palma da mão de Tachibana, que então se dividiu em 5 orbes menores. Cada um passou por uma transformação diferente. Um se tornou chamas, outro, uma poça d'água e assim por diante. Controlando esses 5 orbes de chakra, Tachibana os fundiu para formar uma esfera colorida. Tachibana franziu a testa ligeiramente. Embora parecesse que os vários chakras estavam combinados, ainda havia uma distinção clara dentro deles. Seu Mangekyou Sharingan Eterno emergiu, e a energia espiritual de Tachibana aumentou descontroladamente. Usando a liberação Yin, ele criou uma forma do nada, forçando 5 chakras a se fundirem verdadeiramente. Sob sua poderosa pressão espiritual, esses chakras eram como crianças relutantes que se uniam de má vontade. Simultaneamente, Tachibana adicionou uma vitalidade poderosa ao chakra usando a liberação de Yang, dando vida à forma. Com a liberação Yang como meio, os 5 chakras da natureza se tornaram mais dóceis, aceitando cada um de seus companheiros. A esfera colorida começou a escurecer, todas as cores ficando opacas. Ao mesmo tempo, o chakra no corpo de Tachibana estava se esgotando rapidamente, consumindo o equivalente a dezenas ou centenas de reservas de Kakashi a cada segundo. Embora o volume permanecesse inalterado, a quantidade total e a densidade de chakra contidos nele aumentaram inúmeras vezes. O Mangekyou continuou girando formando uma imagem residual. De repente, um som como de uma bolha estourando ecoou, e o consumo de chakra em seu corpo cessou.
Um orbe de busca da verdade, preta do tamanho de um punho, flutuou lentamente da palma de Tachibana, contendo o poder de todas as coisas. Esse foi o catalisador para Tachibana. Neste momento, o chakra no corpo de Tachibana e o chakra dos 9 biju trocados foram completamente integrados ao seu corpo de árvore divina, produzindo um poder totalmente novo. O Sharingan ondulou em círculos roxos, o Mangekyou gradualmente se decompondo em 9 Tomoe distribuídos em cada ondulação. Seus cabelos negros ficaram brancos como a neve, caindo em mechas cristalinas. O manto do sábio apareceu atrás dele, esvoaçando ao vento. O orbe negro de busca da verdade mudou lentamente de forma, eventualmente se tornando uma haste preta como breu. Rinnegan de 9 Tomoe. Modo 6 caminhos. Tachibana fechou os olhos e flutuou para o céu. Este é o nível dos 6 caminhos? A quantidade total de chakra não mudou, mas parece completamente diferente. Com um movimento rápido, ele ativou a E-técnica do deus voador do trovão. No segundo seguinte, sua figura desapareceu de cima de Konoha e reapareceu no litoral da Terra do Fogo. Tachibana usou toda a sua força e voou para longe da terra, rumo ao mar sem fim. As mudanças nele após entrar no nível dos 6 caminhos foram muito grandes. Para evitar ferir a aldeia e pessoas inocentes, ele teve que testar seus novos poderes no mar árido. Tachibana levou meio-dia para entender melhor sua nova força e habilidades. Ele também conseguiu criar 6 orbes de busca da verdade. Não que ele não quisesse fazer mais, era simplesmente que ele só conseguia manter essa quantidade no momento. Mais do que isso seria insustentável. Mas os orbes de busca da verdade eram realmente extraordinários. O orbe em sua palma mudava de forma de acordo com sua vontade, tornando-se longo ou curto, grosso ou fino. Seu poder de ataque ou defesa era incomparável. As técnicas básicas do Rinnegan, mais 2 habilidades únicas, desta vez, a colheita é realmente significativa, suspirou Tachibana emocionado. Ele confiou em seus próprios esforços, ganhando pontos constantemente. Até hoje, ele finalmente alcançou esse estado, com infinitas possibilidades para o futuro. Tachibana sempre esteve preocupado antes. Embora seu poder de combate estivesse totalmente liberado e ele pudesse atingir o nível dos 6 caminhos, sua essência de vida era inferior, tornando lutas prolongadas extenuantes. Especialmente contra Kaguya, que possuía tanto o Rin Sharingan quanto o Byakugan, Tachibana não conseguia entender como ela havia perdido para Naruto e Sasuke. Mas agora era diferente. Ambos estavam no nível dos 6 caminhos. Com seus atributos básicos mais as 2 técnicas oculares recém-adquiridas, a vitória estava garantida. Tachibana levantou a cabeça e olhou para a lua cheia e brilhante pairando no alto do céu. Kaguya, espere por mim. Capítulo 194. Tachibana-sama, Okage-sama solicita sua presença. Após retornar à vila, Tachibana foi novamente convocado por Tsunade em 2 dias de lazer. Há algo urgente? Perguntou Tachibana preguiçosamente, apreciando as uvas que sua criada lhe oferecia. O Ambu abaixou a cabeça levemente, com medo de ver algo que não deveria. Ouvi dizer que tem algo a ver com a vila Shinobi da nuvem enviando mensageiros em breve. Engolindo as uvas, Tachibana bateu o dedo. Entendido. Chego aí em breve. Sim, senhor. Depois de repassar a notícia para Tachibana, o Ambu partiu imediatamente sem demorar. Tachibana se espreguiçou e terminou o resto da fruta antes de se levantar lentamente. Cuide da casa. Tudo bem, e Akumo sorriu gentilmente, alisando pensativamente as rugas em suas roupas causadas por ficar deitado por tanto tempo. A delicada fragrância da garota chegou ao nariz de Tachibana, deixando-o momentaneamente perturbado. Ao ver o comportamento anormal de Tachibana, o sorriso de Yakumo aumentou ainda mais. Você. Tachibana deu um leve tapinha na testa dela, suspirou impotente e desapareceu instantaneamente. Foi uma espécie de retiro. Olhando para o pátio vazio, o sorriso de Yakumo desapareceu enquanto ela cuidadosamente pegava um livro intitulado Jardim dos Amassos. Virando a página marcada, ela leu atentamente. Não demorou muito para que seu rosto ficasse vermelho. Este capítulo era a história de um mestre dominador e de uma pequena e dócil criada. Mestre, bem-vindo de volta. Você quer comer primeiro, ou me comer primeiro? Saindo da casa, Tachibana caminhou calmamente até o prédio do Okage. Ele bateu levemente na porta e só entrou após receber uma resposta. Tsunade pareceu um pouco surpresa. Achei que você viria diretamente com o deus voador do trovão? Por que você está tão educado hoje? Tachibana revirou os olhos e sentou-se no sofá. Não há nada urgente, então não serei tão abrupto. Tsunade riu e balançou a cabeça, entregando um pergaminho para Tachibana. A vila Shinobi da nuvem enviou 2 mensageiros para responsabilizar Sasuke. Pretendo deixar esse assunto com você. Tachibana pegou, olhou para ele e jogou-o na lata de lixo com desdém. Depois de 2 anos, eles ainda não sabem o seu lugar. Deixe comigo, eu cuido bem deles. Ele enfatizou deliberadamente a palavra cuidado. Tsunade assentiu satisfeita. Havia algumas coisas que ela não podia fazer como Okage, mas se Tachibana cuidasse delas, seria apropriado. No entanto, ela ainda o lembrava. Não deixe o Jito sair por alguns dias. Ser descoberto pelos Shinobis das nuvens só trará problemas. A identidade de Yujito ainda era muito sensível. Mesmo que ela fosse resgatada por Konoha, o 4º Raikage não os reconheceria e provavelmente suspeitaria de segundas intenções.
Tachibana assentiu, entendido. Não demorou muito para que Tachibana recebesse um relatório informando que ninjas shinobi da nuvem haviam aparecido. Quando ele chegou, viu uma garota de pele escura levantando o punho, prestes a golpear Naruto. Agite! Tachibana desapareceu instantaneamente e apareceu diante de Karui. Antes que ela pudesse reagir, ele a chutou. Estrondo. A muralha da cidade recentemente reparada mais uma vez teve um grande buraco aberto pela garota de pele escura. Karui, outro ninja shinobi da nuvem, Omoi, ficou chocado e correu para verificar sua condição. Ao vê-la inconsciente com um grande hematoma no peito, ele olhou para Tachibana com raiva. É assim que Konoha recebe enviados de outros países? Tachibana coçou a nuca, pensou por um momento e assentiu muito sério. Você está certo, realmente foi errado da minha parte fazer isso. Justo quando Omoi pensou que Tachibana ia se desculpar, ele o ouviu continuar. Para receber adequadamente os mensageiros, decidi matá-lo primeiro e depois deixar que o quarto Raikage envie um novo grupo de mensageiros. Um estilo do vento, Rasen Shuriken apareceu em sua mão. A expressão de Omoi congelou. Por que essa pessoa não seguiu o protocolo usual? Felizmente Naruto o puxou de volta naquele momento. Tachibana, Sasuke fez algo errado, e eles têm o direito de ficar com raiva de mim. Naruto ainda considerava Sasuke um membro de Konoha e se sentia em dívida com a vila shinobi da nuvem. Por isso, estava disposto a deixar a garota de pele escura atacá-lo sem revidar. Tachibana olhou para ele e lentamente dispersou o Rasen Shuriken em sua mão. Tudo bem, pelo seu bem. Mensageiro shinobi das nuvens, vem à sala de reuniões no prédio do Hokage em 10 minutos. Não vou esperar. Depois de falar, Tachibana desapareceu instantaneamente. Somente a dupla confusa de Naruto e o shinobi das nuvens ficaram ali. 10 minutos depois, na sala de conferências. Em frente a Tachibana estava sentado apenas Omoi. Quanto à morena Karui, ela havia sido enviada para o hospital de Konoha. Diga-me, o que o quarto Raikage quer? Omoi ficou muito irritado quando Tachibana mencionou o nome do quarto Raikage tão casualmente, mas ainda assim ele reprimiu sua raiva à força. Uchiha Sasuke da sua aldeia, junto com os ninjas desaparecidos de Kirigakuri, capturaram nosso professor, o Jinchuriki abelha assassina do Oito Caudas. Konoha não deveria nos dar uma explicação? Tachibana bateu os dedos e disse com desdém. Deixe-me corrigi-lo, pois houve 2 erros. Primeiro, Uchiha Sasuke foi sequestrado por Orochimaru há 3 anos. Embora ele não tenha desertado oficialmente de Konoha, perdemos o controle sobre ele. Então, o que ele fez não tem nada a ver com Konoha. Se você o pegar, eu agradecerei em nome de Konoha. Foi por isso que a vila shinobi da nuvem enviou alguém para Konoha para responsabilizá-los. Após a partida de Sasuke, Tsunade não emitiu imediatamente uma ordem para que ele se tornasse um ninja desaparecido a pedido de Naruto. Então, aos olhos de quem estava de fora, Sasuke ainda era um membro de Konoha, e tudo o que ele fazia era entendido como uma diretriz de Konoha. Dessa perspectiva, Konoha realmente estava errada. No entanto, Tachibana era essencialmente irracional com pessoas de fora. Olhando para o Moi que ousou falar, Tachibana gentilmente apontou seu segundo erro. Em segundo lugar, se um Jinchuriki for capturado, a besta com cauda será extraída pela organização Akatsuki. Killer Bee certamente não sobreviveria. O Moi se levantou em choque, derrubando todas as xícaras de chá à sua frente. O chá quente se espalhou pelo chão. O que você disse? A vila shinobi das nuvens sabia muito pouco sobre a inteligência da Akatsuki e não tinha ideia de qual era seu propósito. Eles ainda achavam que Killer Bee havia sido simplesmente capturado, mesmo com o resgate de Ujito. Agora que Omoi ouviu o que Tachibana disse, não é surpresa que ele tenha ficado chocado. Nesse momento, um alarme rápido soou do lado de fora. A expressão de Tachibana mudou quando ele abriu a porta às pressas e chamou um Ambu. Capítulo 195. O que aconteceu? Tachibana perguntou ao Ambu. O departamento de inteligência de Konoha foi invadido e o corpo do líder da Akatsuki foi roubado. Tachibana olhou para o Moi. Fique aqui. Discutiremos os assuntos da Vila das Nuvens quando eu voltar. Omoi assentiu, pois não queria enfrentar a raiva de Tachibana tão cedo. Com isso, Tachibana ativou imediatamente a técnica do Deus Voador do Trovão. Um de seus sogros, Yamanaka Inoishi, era chefe do departamento de inteligência de Konoha. Ele ficou encarregado de pesquisar o corpo de Nagato durante todo esse tempo. Tachibana estava ansioso porque se preocupava com o que poderia ter acontecido com Yamanaka Inoishi. Quando ele chegou ao reduto do departamento de inteligência, perto do prédio do Hokage, uma fumaça espessa subia de toda a estrutura. Estilo do vento, grande avanço. O vento apareceu e a fumaça espessa se dissipou rapidamente. Quando Tachibana chegou à sala secreta mais importante, ele encontrou os guardas Ambu inconscientes no chão. No entanto, ele deu um suspiro de alívio mesmo que eles estivessem caídos. Essas pessoas ficaram atordoadas apenas com as drogas e não correram perigo de vida. Mas Nagato, que deveria estar deitado em silêncio na cama, havia desaparecido. Pouco depois, Tsunade, Jiraiya e outros oficiais de alto escalão chegaram. Jiraiya estava acompanhado por Konan. Onde está Nagato? Konan perguntou ansiosamente sem vê-lo. Tachibana balançou a cabeça. Ele já tinha ido embora quando cheguei. A visão de Konan ficou turva e ela estava prestes a desmaiar. Tachibana, de olhos e raciocínio rápidos, rapidamente a pegou. Tachibana também estava com dor de cabeça. Aquela mulher era uma potência de nível Kage. Como ela pôde desmaiar naquele momento? Mas ele conseguia entender a importância de Nagato para ela.
Depois de pedir a 2 ninjas Zambu que a ajudassem a descansar, Tsunade ordenou: vasculhem as memórias dos guardas para ver quem fez isso. Logo Yamanaka Inoishi apareceu ileso e usou a técnica secreta de seu clã para verificar as memórias dos 2 ninjas. Sua expressão era sombria. Eles não viram nenhuma figura, apenas uma cobra. Cobra! Simultaneamente, um único nome surgiu na mente de todos os presentes: Orochimaru. A expressão de Jiraiya ficou séria. Por que Orochimaru levaria o corpo de Nagato? Quando se tratava de assuntos relacionados ao seu velho amigo, ele ficava muito sério. Tachibana disse de repente: acho que o alvo dele é o Rinnegan e reencarnação do mundo impuro, certo? Assim que as palavras saíram de sua boca, Tsunade e Jiraiya cerraram os punhos. Anteriormente, Orochimaru usou a reencarnação do mundo impuro para matar o terceiro Hokage e também tentou usar esse jutsu para invocar Navaki, tentando manipular Tsunade para curá-lo. Ambos eram abomináveis para a reencarnação do mundo impuro. No entanto, Tachibana não reagiu muito. Depois que a marca da maldição em Sasuke desapareceu, ele soube que Orochimaru havia pesquisado os Zetsus brancos e encontrado uma opção melhor. O objetivo de Tachibana era aproveitar o talento de Orochimaru para explorar brechas para ver se ele poderia desenvolver uma técnica com reencarnação Rinne infinito. Era apenas um pequeno contratempo agora. Ele não esperava que Orochimaru tivesse planos para o Rinnegan tão cedo. Mas não foi um grande problema. Não precisa entrar em pânico. Agora que o corpo de Nagato havia sido perdido, Tsunade e os outros não tinham escolha a não ser fortalecer as defesas da vila. Orochimaru sempre foi imprevisível e não havia notícias dele ultimamente. Konoha só podia se defender passivamente. Tomar a iniciativa de atacar seria como procurar uma agulha num palheiro. Eles só conseguiram bolar um plano para atacá-lo na próxima vez que ele aparecesse para causar problemas. Depois que Tachibana voltou para casa, ele sentiu que algo estava errado. Foi só na hora do almoço do dia seguinte que ele deu um tapa na testa. Como eu pude esquecer do ninja da nuvem? Quando ele retornou à sala de conferências ontem, os lábios de Omoi estavam pálidos de sede e fome. Você finalmente voltou. Saindo às pressas da Vila das Nuvens, Omoi só havia comido 2 pílulas de soldado na estrada nos últimos dias. De ontem até agora ele não bebeu uma gota d'água. Tachibana também ficou um pouco envergonhado. Ontem, ele estava com medo de que Omoi andasse por aí e visse algo que não deveria, então ele o trancou. Inesperadamente, depois de lidar com o assunto, ele se esqueceu dele. Vamos continuar o assunto de ontem. Onde estávamos? Uchiha. Sasuke, a voz de Omoi estava fraca. Ele só queria terminar a negociação o mais rápido possível e depois fazer uma grande refeição. Assim, Sasuke. Tachibana bateu na têmpora. Não vou enrolar. Pelo que você disse, Sasuke está agindo com membros da Akatsuki por vontade própria, não tem nada a ver conosco. Então, o 4º Raikage não poderia encontrar falhas em Konoha, mesmo que quisesse causar problemas. Você está desperdiçando sua energia aqui. Por que não volta e pensa em como lidar com os remanescentes da Akatsuki? Omoi ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. 2 dias depois, a garota de pele escura Karui havia se recuperado da maioria dos seus ferimentos. Os dois não permaneceram em Konoha por muito mais tempo e retornaram imediatamente à Vila das Nuvens para levar a resposta ao 4º Raikage. Estrondo. A mesa do escritório do Raikage sofreu mais uma vez. Caramba! Depois de extravasar sua raiva, o 4º Raikage ficou ali parado e chorou silenciosamente. Na sala, Darui e Omoi estavam presentes. Ele sabia que seu irmão jurado, Killer Bee, provavelmente havia enfrentado um infortúnio. Embora não fossem irmãos biológicos, eles cultivaram seu relacionamento por décadas. Além da vila, o 4º Raikage era o irmão mais novo que mais prezava em seu coração. Omoi, Kamiyo Tachibana revelou mais informações sobre a organização Akatsuki, forçando-se a recuperar a compostura. O 4º Raikage decidiu vingar Killer Bee. E esse alvo era Sasuke e Akatsuki. Raikage-sama, as informações sobre a organização Akatsuki gradualmente se tornaram claras. A maioria de seus membros é composta por ninjas rebeldes de rank S, vindos das principais vilas shinobi. Konoha foi atacada pela organização Akatsuki há alguns dias, e a maioria de seus membros foi exterminada. Os únicos que não foram capturados por Konoha são Uchiha Sasuke e Kizami Oshigaki. Essas informações foram o que Omoi coletou da vila de Konoha nos últimos 2 dias. Ele então relatou sobre os outros membros da organização Akatsuki. O Raikage ficou em silêncio. Ele se lembrou de uma carta que Tsunade lhe havia enviado antes, que o alertava sobre os perigos da organização Akatsuki. Só que na época, ele achava que a Vila das Nuvens era impenetrável e não daria a Akatsuki a oportunidade de atacá-los. Ele jogou a carta na lata de lixo. Agora ele sentiu uma pontada de arrependimento. Se ele tivesse concordado com a proposta de Tsunade, as 5 grandes nações teriam trabalhado juntas para rastrear o paradeiro da Akatsuki. Killer Bee e Ujito estariam seguros então? Darui, em meu nome, envie convites para as outras 4 grandes nações. Realizaremos uma cúpula dos 5 Kages. Capítulo 196. As ordens do 4º Raikage foram transmitidas fielmente. As 4 aldeias ocultas receberam sucessivamente as cartas enviadas por ele, no País da Terra e Vagakuri. O terceiro Tsuchikage Onoki, de 79 anos, fechou os olhos e ponderou após ler o convite do 4º Raikage.
Como Kage mais velho do mundo ninja atualmente, ele tinha mais experiência como ninja do que qualquer Hokage atual. Ele também tinha muitos negócios obscuros. Em relação à organização Akatsuki, Onoki lidou com eles muitas vezes. Ele até os contratou para realizar algumas tarefas duvidosas. A apresentação de Sasori do show das 100 marionetes que destruiu um pequeno país foi encomendada por Iwagakure. E depois que seu aprendiz Deidara desertou da aldeia para se juntar a eles, ele não lhe concedeu o status de desaparecido. Para essa organização, Onoki sempre pensou em usá-los, pois eles só precisavam de alguma remuneração e ele poderia contratar ninjas poderosos. Os outros 5 países naturalmente perceberam seus cálculos. Entretanto, o atual Onoki também percebeu que algo estava errado. Os Jinchuriki do 4 Caudas e dos 5 Caudas em sua aldeia também desapareceram por um tempo, sem nenhuma notícia recebida até então. Mas agora Onoki sabia em seu coração que eles provavelmente foram levados pela organização Akatsuki. Esses caras da Akatsuki, o que eles estão planejando? Estrondo. A porta do escritório foi bruscamente aberta, e uma figura jovem e bonita entrou correndo, animada. Velho, meu pai me disse que haverá uma cúpula dos 5 Kages? A recém-chegada era a neta de Onoki, Kurotsushi, conhecida como a futura Tsushikage. Ao ver a falta de etiqueta da neta, Onoki também ficou com dor de cabeça. Kurotsushi, eu sou Tsushikage, afinal. Você não pode seguir as regras e bater na porta primeiro quando vier aqui? O talento de Kurotsushi era excelente, e ela também possuía a liberação de lava, mas crescendo ao lado de Deidara quando criança, ela se desenvolveu como uma personagem sem lei. Isso fez com que Onoki, que a considerava sua sucessora, sentisse que ela era muito incontrolável. Velho, não se preocupe com os detalhes. Deixe-me ser seu acompanhante e participarei da reunião dos 5 Kages. Kurotsushi ignorou diretamente as palavras de Onoki e começou a importuná-lo persistentemente. No final, Onoki levantou a mão em sinal de rendição. Pare, eu prometo deixar você participar da cúpula dos 5 Kages, mas você não tem permissão para causar problemas, ouviu? Na Terra da Água Kerigakure, a recém-nomeada quinta Mizukage Terumimei também recebeu uma carta da Vila das Nuvens e a entregou aos seus 2 guardas para revisão. Diga-me sua opinião? Como consultor sênior, Ao assumiu a liderança e disse solenemente. Acho que deveríamos participar. A organização Akatsuki não só tem o Shigaki Kizami, como também tem muito a ver com essa pessoa. Os olhos de Terumimei se estreitaram. Ela sabia a quem Ao estava se referindo. O quarto Mizukage Yagura foi controlado por uma pessoa misteriosa por muito tempo, agindo de forma imprudente na vila, chegando até mesmo a criar a névoa sangrenta. Foi somente quando Ao usou seu Byakugan que ele notou traços de Genjutsu no corpo de Yagura. Este incidente sempre foi uma vergonha para Kerigakure. Os dignos Kage de uma vila foram manipulados por muitos anos. Se a notícia se espalhasse, eles seriam motivo de chacota nos outros 4 grandes países. Após uma investigação cuidadosa, eles finalmente descobriram que a pessoa que controlava o Mizukage tinha uma relação pouco clara com a organização Akatsuki. Esta cúpula foi apenas uma boa oportunidade para eles descobrirem. Shoujuro, o que você acha? Terumimei olhou para o garoto tímido ao seu lado. Shoujuro, o atual portador das espadas gêmeas Iramekarei, era um ninja em relação ao qual Terumimei era muito otimista. Não importa o que Mizukage-sama escolha, eu ficarei firmemente ao seu lado. Shoujuro corou, só conseguindo falar depois de uma longa pausa. É mesmo? A boca de Terumimei se contraiu enquanto ela olhava para longe. Uma cúpula dos 5 Kages? Espero ver alguns homens bonitos brilhando na minha frente. Talvez assim eu possa finalmente me casar. Quem ousaria se casar com você? Ao não conseguiu evitar murmurar. Ao, você quer morrer? Perdoe-me, Mizukage-sama. Na Terra do Vento Sunagakure, Gaara foi um dos mais fáceis de persuadir. O que ele sempre defendeu foi unir o poder das 5 aldeias ocultas para lutar em conjunto contra a organização Akatsuki. Especialmente após sua própria captura e resgate. Embora Sunagakure não tivesse mais um Jinchuriki, ele estava muito preocupado com as atividades da Akatsuki. Depois de ler a carta, Gaara imediatamente falou para Kankuro e pediu que ele fosse seu guarda-costas. Ao mesmo tempo, ele também enviou uma mensagem para Konoha, pedindo ao Hokage que trouxesse Temari com ela. Enquanto isso, ao lado de uma cachoeira nas montanhas de Konoha, Jiraiya, Tachibana e Konan estavam observando Yujito ensinar a Naruto a chave para controlar o poder das bestas com cauda. Originalmente, Tachibana não pretendia vir, mas Yujito disse que Naruto provavelmente ficaria furioso no processo de controlar o poder da besta com cauda. Com sua força atual mesmo com Jiraiya, seria impossível controlar um 9 caudas furioso, então ela o chamou como reforço. Quanto a Konan, eles a deixaram sair para mudar seu humor taciturno. Depois de receber golpe após golpe, Jiraiya ficou com medo de que seu discípulo também fizesse algo precipitado. Mas por enquanto, ela parecia apenas seguir suas palavras sem expressão. A chave para ser um Jinchuriki perfeito é se comunicar com a besta com cauda para que você possa usar o chakra dela sem escrúpulos, sem se preocupar em ser corroído por sua mente e cair em um estado de fúria. Naruto levantou a mão como se fosse um aluno fazendo uma pergunta. Como posso estar em sincronia com a besta com cauda? Yujito pensou um pouco e então respondeu incerto. A experiência de cada um é diferente. O caráter de cada besta com cauda é diferente, e os métodos usados também são diferentes. E você, irmã mais velha? Naruto perguntou.
Yujito ficou em silêncio e olhou com tristeza para Tachibana, que estava sussurrando com Jiraiya. Ela dificilmente poderia dizer que foi derrotada por Tachibana junto com Duas Caudas e depois manipulada como uma marionete. Embora ela e sua besta com cauda já estivessem em uma espécie de coexistência compreensiva, esse tratamento tornou o relacionamento deles ainda melhor. No entanto, ela nunca mais quis mencionar essa história sombria. Ai, minha experiência não é relevante para você e Yujito mudou de assunto calmamente. A coisa mais importante que você precisa fazer é deixar de lado seu ressentimento em relação à besta com cauda e tentar aceitar a Nove Caudas. Da mesma forma, você também precisa deixar o Nove Caudas abrir seu coração completamente para você, para que o chakra de vocês dois possa ser perfeitamente integrado. A existência do chakra era muito misteriosa. Por meio do chakra, é possível refletir as emoções internas, o caráter e os pensamentos de uma pessoa naquele momento. É por isso que o chakra das bestas com cauda geralmente corrompe as emoções dos Jinchurikis, tornando-os tirânicos. Como as bestas com cauda foram seladas pelos humanos por tanto tempo, seria estranho se seus corações não estivessem cheios de ressentimento. Naruto ouviu o conselho de Yujito e ficou em silêncio. Capítulo 197. Naruto odeia Nove Caudas? A resposta deve ser sim, afinal. A fonte de todas as experiências miseráveis e da vida de Naruto era a raposa de 9 caudas dentro dele. Por mais otimista que fosse, ele nunca conseguia esquecer os olhos daqueles adultos daquela época. O sentimento de desgosto, indiferença e ódio ainda deixa Naruto sem fôlego até hoje. Portanto, Naruto nutria um forte ressentimento em relação à 9 caudas selada dentro dele. Agora Yujito estava pedindo para ele tentar aceitar a Kyuubi e dissipar o ressentimento em seu coração. Isso não é uma piada? Sabe o tarado Tachibana. Naruto olhou para as duas pessoas em quem mais confiava para pedir conselhos, mas em vez disso ouviu isso. Acho que o que você está retratando ainda é bastante conservador. Poderia haver mais verbos aqui, e o feedback da mulher deveria ser mais intenso. Faz sentido. Que conselho você tem para as roupas? Você já ouviu falar do lendário conjunto de equipamentos femininos chamado Micro Bikini? Naruto olhou para os dois que estavam se comunicando ansiosamente com uma linha preta em sua cabeça. Sabe o tarado? Tachibana, que diabos você está fazendo? Konan também olhou para Tachibana estranhamente. Ela não esperava que esse homem, forte o suficiente para derrotar Nagato, tivesse tanto em comum com Jiraiya. Será que os homens fortes de Konoha eram todos pervertidos? Segundo Jiraiya, esse garoto tinha muitas namoradas. Konan ficou cada vez mais segura de seu palpite interior. Tachibana, por favor, ajude Naruto rapidamente. Jiraiya guardou seu caderno de inspiração e voltou ao assunto. Tudo bem. Tachibana suspirou e foi até o lado de Naruto. Ele tinha acabado de ouvir a conversa entre Yujito e Naruto, que era parecida com o que ele havia pensado. Simplificando, o objetivo era fazer com que o Nove Caudas contribuísse voluntariamente com seu chakra, permitindo que Naruto se tornasse o Jinchuriki perfeito. Mas esse também era o cerne da questão. O que ele podia fazer era resolver parte do ressentimento de Naruto em relação a Nove Caudas primeiro e confiar nos esforços do próprio Naruto para o resto das etapas. Depois de pensar sobre isso, Tachibana disse: Jiraiya-san, você ainda se lembra do que eu disse naquele dia sobre o cara que roubou o Rinnegan de Nagato? A expressão de Jiraiya imediatamente ficou séria, e Konan também olhou. Ela sabia há muito tempo que Madara tinha objetivos impuros, ela só não esperava que seu alvo fosse o Rinnegan de Nagato. Konan-san, conte a Jiraiya-san tudo o que você sabe. Este é o nosso inimigo comum. Konan assentiu levemente e explicou a criação e o desenvolvimento da organização Akatsuki, e como ela se tornou o que é hoje. As 3 figuras mais importantes desta história foram Anzo da Salamandra, também chamado de semideus do mundo ninja. O próximo foi Danzou e finalmente o homem mascarado Madara. Naruto ficou com o coração partido. Ele admirava os ideais e ambições de Aiko e lamentava o destino de Nagato e Konan. Jiraiya ficou ainda mais irritado, socando fortemente o chão. Como é que o Danzou está em todo lugar? Sem ele, Konoha e o mundo ninja teriam muito menos problemas. Ele não entendia por que Danzou queria se envolver nos assuntos internos da Vila Oculta da Chuva. Tachibana contraiu os cantos da boca. Ele poderia dizer que essa pessoa foi escrita por Kishimoto apenas para levar a culpa? Jiraiya desabafou um pouco, mas se acalmou e se concentrou na pessoa mascarada. Então, ele é Uchiha Madara? Tachibana balançou a cabeça. Ele não é o Madara. Eu me chamei de Uchiha Tajima na frente dele, e ele nem reagiu. Ele não o conhece. Quem é Uchiha Tajima? Jiraiya perguntou inocentemente. Pai de Uchiha Madara. Jiraiya ficou em silêncio. Ele não esperava que esse truque determinasse a identidade do inimigo. As defesas de Konan fracassaram. Ela e Nagato suspeitavam do homem mascarado há muito tempo, mas Tachibana conseguia perceber isso facilmente. Tachibana ignorou as duas pessoas com mentalidades um tanto quebradas e disse a Naruto: li informações da organização raiz e descobri que esse homem mascarado é quem libertou a Nove Caudas e a controlou. Então, de certa forma, o Nove Caudas é uma vítima, assim como você e eu. Foi por isso que ele levantou o assunto do homem mascarado em primeiro lugar. O coração de Naruto tremeu. O assunto era tão complicado e a conspiração e os truques escondidos nele o tornavam incapaz de entender, mesmo que tentasse quebrar a cabeça. Naruto levantou a cabeça de repente e olhou para Tachibana com expectativa. Tachibana, você sabe sobre meus pais?
Jiraiya ficou em silêncio, com os punhos cerrados com força. Tachibana também ficou atordoado, mas quando pensou nisso, acenou com a cabeça e sorriu. Agora chegou a hora, é hora de você conhecê-los. Naruto ficou muito feliz. Tachibana segurou seus ombros, e seus olhos se tornaram o Sharingan, antes que alguém pudesse notar. Não resista. Ok. Os corpos espirituais dos dois chegaram ao selo da Nove Caudas. Sentindo o poder espiritual de Tachibana e Naruto, o Nove Caudas abriu suas enormes pupilas demoníacas e bufou friamente. Naruto involuntariamente deu alguns passos para trás. Tachibana, você não me disse que eu ia encontrar meus pais? Como viemos parar aqui? Não era a primeira vez que ele entrava no espaço selado dentro de seu corpo, mas cada vez que via os olhos do Nove Caudas cheios de pressão e malícia, seu coração batia mais rápido. Este é apenas um processo necessário. Não fique impaciente. Tachibana não explicou mais nada, sabendo que Naruto entenderia tudo quando Minato aparecesse. Sob o olhar atônito de Naruto, Tachibana habilmente removeu o selo da Kyuubi. A reação do Nove Caudas foi ainda mais estranha. Ele se endireitou e observou os movimentos de Tachibana com expectativa. Desde o último encontro de Naruto com Tachibana, Tachibana não entrou neste espaço para encontrar Namikaze e Minato novamente. Nos anos em que não se viam, o Nove Caudas aprendeu muitos palavrões novos para os humanos, apenas esperando o momento de mostrar seus talentos. Quanto a aproveitar a oportunidade para engolir a consciência de Naruto e se libertar do selo, Tachibana era a verdadeira ameaça. Ele não faria uma coisa tão estúpida. Uma luz dourada apareceu no ar do espaço selado, convergindo gradualmente para uma forma humana. O Tachibana está aqui de novo. Antes que Namikaze Minato pudesse terminar de falar, ele viu a figura de Naruto, e sua voz parou abruptamente. Ugh, é o Naruto? Naruto também olhou para ele com espanto. As inúmeras vezes que ele viu a pedra do Hokage o fizeram reconhecer imediatamente a identidade dessa pessoa. Quarto Hokage. Tachibana, por que o quarto Hokage também está no selo? Você deveria chamá-lo de pai. Tachibana olhou para Naruto com um sorriso. Capítulo 198. Namikaze Minato. Naruto, por que eu preciso chamá-lo de pai? Esse é o quarto Hokage. Ai. Tachibana tossiu no punho e disse, quero dizer, ele é seu pai. Naruto olhou para Tachibana incrédulo, finalmente entendendo. Eu sei que algumas coisas são difíceis para você aceitar, mas esta é a verdade. Tachibana explicou pacientemente e lhe deu algum tempo para pensar. E então se virou para Minato. Como podemos despertar o chakra de Kushina? Minato respondeu rapidamente. Enquanto Naruto tentar se tornar um Jinchuriki perfeito e tentar controlar o chakra da Kyuubi, Kushina aparecerá para ajudá-lo. Havia um olhar de expectativa em seus olhos. Kushina era o único e verdadeiro amor de Minato. A perspectiva de rever sua esposa naturalmente o empolgou. Tachibana sentiu e gritou para o Nove Caudas. Nove Caudas, coopere. O Nove Caudas estava prestes a repreender Minato com raiva com seus novos palavrões quando Tachibana pediu que ele cooperasse. Nem preciso dizer que sua resposta foi a mesma de sempre. Não. Tachibana respondeu. Depende de você. Seu Sharingan cintilou e a Nove Caudas caiu em uma ilusão. Genjutsu. Sharingan. Minato suspirou e olhou ternamente para Naruto. Você tem sorte de ter um amigo assim, Naruto. Naruto abaixou a cabeça, escondendo sua expressão. Tachibana logo controlou o chakra da Kyuubi, permitindo que ela envolvesse o corpo espiritual de Naruto. Naruto então se moveu tão rápido e deu um soco em Minato. Estrondo. Pego de surpresa, Minato levou um forte soco de Naruto. Tachibana olhou com estranheza, sem saber se era influência da Kyuubi ou vontade do próprio Naruto. Parecia que ambos tinham um papel. Naruto. Felizmente a sanidade de Naruto retornou um pouco ao som de uma voz feminina gentil. Uma bela figura de cabelos ruivos apareceu diante deles. Naquele momento Naruto não conseguia entender o porquê, mas suas lágrimas caíam pesadamente. Kushina. Minato se recompôs, olhando animadamente para sua esposa que ele tanto sentia falta. Vou te dar um pouco de privacidade. Enquanto isso vou conversar com a Nove Caudas. Venha me encontrar quando terminar, disse Tachibana, e Minato assentiu agradecido antes que a família desaparecesse. No espaço selado, apenas o Nove Caudas e Tachibana permaneceram. Nove Caudas, você sabe por que estou aqui, não sabe? Tachibana conjurou uma cadeira de madeira do nada e sentou-se. As caudas do Nove Caudas se agitaram desconfortavelmente quando Tachibana lançou o Genjutsu, e então ele respondeu irritado. Você só quer usar meu poder, certo? Desista, humano. Mesmo que consiga controlar meu corpo, nunca terá meu coração. Tachibana, você não pode expressar isso melhor? O Nove Caudas olhou firmemente para Tachibana. Seu ódio pelos humanos se acumulou desde que a Shirama Senju selou. Por milhares de anos, os humanos consideraram as bestas com cauda como símbolos de desastre, o que levou a inúmeros conflitos. O Nove Caudas matou toda a oposição, e os humanos tentaram subjugá-lo. O ciclo não poderia ser explicado em apenas algumas frases curtas. Tachibana ponderou por um momento, organizando seus pensamentos antes de falar lentamente. Nove Caudas, você deve ter aprendido muito com as experiências de Naruto, certo? Há pessoas no mundo ninja tentando capturar as bestas com cauda. Com exceção de você, as outras 8 já foram capturadas. As caudas do Biju se acomodaram e suas pálpebras caíram. Claro, ele sabia. Ele tinha visto o Rinnegan, de Pen claramente e compreendido as implicações. Alguém queria ressuscitar o 10 Caudas.
Tachibana continuou. Não estou pedindo que você aceite Naruto de todo o coração agora mesmo. Apenas dê uma chance a ele, e vocês dois tentem trabalhar juntos. Assim, vocês poderão continuar a sobreviver neste mundo, certo? Depois de dizer isso, ele se sentiu um pouco estranho. Porque ele sentiu como se estivesse bancando o casamenteiro. O Nove Caudas permaneceu em silêncio, e um silêncio estranho caiu entre eles. Logo, a família Uzumaki reapareceu. Minato e Kushina pareciam um tanto esgotados, especialmente Minato, cujo rosto estava machucado e inchado, claramente tendo sofrido algum tratamento rude. Tachibana correu para repor o chakra deles, curioso sobre o que havia acontecido. O que aconteceu? Kushina explicou com raiva. É tudo culpa do Minato por fazer Naruto sofrer tanto. Meu pobre filho. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ela abraçava Naruto. Mãe, está tudo bem. Gradualmente fui aceito por todos, com certeza, me tornarei Hokage no futuro. Naruto rapidamente a consolou. Minato sorriu desamparadamente, não era assim que ele queria que as coisas fossem. Tachibana riu baixinho. Kushina realmente fez jus ao seu apelido de habanero de sangue quente. Felizmente, os membros da família dele eram mais gentis, não como ela. Com o conforto de Naruto, o humor de Kushina melhorou rapidamente. Ela se lembrou de agradecer a Tachibana. Tachibana, certo? Obrigada por cuidar do Naruto todos esses anos. Sem você, quem sabe o quanto ele teria sofrido. Tachibana acenou com as mãos em sinal de desdém. Não precisa me agradecer. Naruto também é meu amigo. Só espero que não me culpe por marcar esse encontro tão tarde. De jeito nenhum, disse Kushina rapidamente. Ela entendeu o raciocínio de Tachibana. Com a presença de Danzou em Konoha e a imaturidade de Naruto, uma revelação anterior só teria atrapalhado seu crescimento. O momento atual era perfeito. Seu Naruto havia se tornado um ninja confiável. Kushina olhou ternamente para seu filho. Tachibana então discutiu a prática de controlar o chakra da Kyuubi. Com a ajuda de Minato e Kushina, o progresso deve ser muito mais rápido. Kushina também confiou seu próprio selo a Tachibana, permitindo que ele preservasse esse chakra. Lá fora, Jiraiya e Konan pareciam confusos com Naruto, que de repente estava chorando. Entretanto, os olhos de Jiraiya se moveram para o selo dos 8 trigramas que desaparecia gradualmente, e ele começou a entender. Enquanto isso, após tomar o corpo de Nagato e um Rinnegan, Orochimaru mal podia esperar para transplantá-los para si. Com seu corpo atual, ele suportou a força e a pressão aterrorizante do Rinnegan? Ele também descobriu o verdadeiro propósito da Akatsuki em capturar as bestas com cauda. No entanto, para impedir Konoha de invocar a estátua Gedo através do Rinnegan, Obito colocou vários selos nela. A tentativa de Orochimaru de invocar a estátua Gedo falhou. Ele conseguiu atrair vários Zetsu brancos ao revelar o paradeiro dos Jinchuriki dos 7 caudas. Depois de capturar alguns, ele libertou um com uma missão específica, instruindo o Zetsu branco a entregar uma mensagem a Obito. Orochimaru estava pronto para cooperar com a Akatsuki. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.